Tite e o Abel tenham sentado para montar o jogo pensando como é que nós vamos ganhar do outro. Não, é como nós não vamos perder. Ou seja, quais são as armas do adversário? Essas. Isso que o Pedro está falando, eu acho que é o que aconteceu. Vou segurar o Flamengo aqui e o Flamengo... Primeiro eu não perco, né, Mauro? Depois eu vejo. Exatamente. Então, mas, Mauro, quando os dois técnicos, o Tite primeiro, o Tite eu acho que é o primeiro a tomar a iniciativa para querer ganhar o jogo. Sim. Quando ele coloca o Pedro, quando ele coloca o De La Cruz... No segundo tempo já, né? No segundo tempo. Eu acho que o Tite toma a iniciativa. De acordo. E depois, o Abel demora um pouquinho, mas ele também toma uma iniciativa para ganhar o jogo, não toma? Ele reage ao que ele perdeu de campo. Exato. Mas eu acho que é mais aí não mostra que os dois queriam ganhar? Não, mas aí é mais... O do Abel eu vi mais como uma reação aos movimentos de peça do Tite, pensando no Tite ali colocando... Não, peraí, vou colocar meus principais jogadores aqui que não jogaram porque eu preciso do resultado, quero o resultado, não preciso, mas... quero o resultado, e o Abel reagindo a isso. E para mim o Abel mexeu mal. O Gustavo Gomes fez uma partida horrorosa. Perdeu todas as divididas com o Bruno Henrique. Não vem bem. E aí, ao invés dele deixar o Mike, que estava jogando bem e sendo a cara aguda ali pelo corredor pelo lado direito, tinha acertado uns 2 cruzamentos, ele saca o Mike e entra com o Marcos Rocha para frear a movimentação do Bruno Henrique. Era só isso que dava para fazer? Acho que dava para pensar numa outra situação. O Estevão é novo, mas é menino, é para ir para cima, é para ter a ousadia ali, segurar um pouco também, frear um pouco as descidas do Flamengo, porque chegou um tempo no segundo tempo que o Flamengo estava muito intenso ali na velocidade. Ele percebeu que o meio de campo não seria a vez de fazer, porque estava muito congestionado, um jogo muito truncado pelo meio de campo, começa a abrir o lado de campo e acelerar mais o jogo. Aí a reação do Abel, acho que demorou e não foi talvez a melhor opção. Eu acho que o Tite no segundo tempo percebeu que dava para ganhar. Ele começou primeiro, vou tentar não perder. Aí, diante do que aconteceu no primeiro tempo, aí ele mexe para falar, acho que dá para ganhar aqui dentro, vou para cima. Vou colocar o que eu tenho de melhor aqui, que eu poupei, já poupei um bom tempo. Um foi o tempo todo, que foi o Pedro, né? O outro foi um pouco menos, né? O De La Cruz já entra com um pouco... Inclusive, essa falta aí era uma grande expectativa. Essa falta me chama a atenção no seguinte detalhe. Você vê que 3 jogadores do Flamengo ficaram ali, esperando para bater. Arrascaeta, De La Cruz e o Léo Pereira. E normalmente era uma falta que, em tempos normais, bateria o Arrascaeta. É o cara que, né? Mas agora, depois do golaço que fez o De La Cruz, com a chegada dele no time, do jeito que ele tem jogado, o próprio Arrascaeta entende que, de repente... Vamos deixar isso pro De La Cruz. Ele entrou aos 31, Mauro, o De La Cruz, segundo tempo. Então, pois é. Então ele jogou pouco tempo. Jogou menos do que o Pedro. Bem menos do que o Pedro, que entra no intervalo. Botar o Gabriel Menino ali, mudar o quê no Palmeiras? Não. Ele só começa a mudar depois com o Estevão e Lázaro. Antes ele coloca o Rony, certo? No lugar do Flaco? Isso, no intervalo. Tá, agora eu quero fazer uma provocação a vocês. Você não é disso? Você não é provocador. Mas hoje eu tô provocativo. Hoje eu tô provocador. Hoje. Não, porque eu tô pensando o seguinte aqui. Se a gente for falar de 2 dos melhores treinadores do futebol brasileiro, dos melhores elencos, a gente nem vai discutir. A gente vai falar de Tite e Abel e falaremos de Palmeiras e Flamengo. Sim. Se a gente levar isso para o universo europeu, a gente vai falar de Guardiola e Ancelotti, ou a gente vai falar de Guardiola e Klopp. E, recentemente, a gente viu esses confrontos e foram todos confrontos mágicos, com gols e muitos gols. E se quiser descer um pouquinho a prateleira e falar de Bayern e Arsenal, é a mesma coisa. Ou de West Ham e Leverkusen, é a mesma coisa. O melhor que a gente tem é isso que a gente viu hoje? Você acha o Ancelotti primeira prateleira? Acho. Como o Real Madrid jogou no mata-mata? Mas, tudo bem, mas foram quantos gols? Então, mas hoje, por exemplo, se o Bruno... Eu acho que o Bruno tentou jogo. Tudo é estratégia. O Bruno Henrique, por exemplo, para mim, tentou jogo. Sim. Foi quem mais tentou jogo, fica na prateleira de destaque de um jogo, para mim, que foi muito abaixo. Mas foi um cara que finalizou mal. Decidiu mal. Escolheu errado algumas bolas. Então, assim, tivesse entrado uma bola do Bruno, ou tivesse entrado uma finalização do Endrick, por exemplo, eu acho que teve muito hoje de individualidade também. Decisão do Abel de travar jogo do Flamengo, decisão do Tite de poupar o Pedro no primeiro tempo, buscar o placar no segundo e não ter conseguido, e erros de finalização também. Porque eu acho que se uma bola aqui entra, você ia provocar um outro movimento de outro time. Aí podia ser o 4-3 da Supercopa. Não sei se ia ser o 4-3, mas ia ficar uma coisa mais franca do que foi aquele primeiro tempo. Então, para mim, teve também problema de finalização. Então, tem uma bola questão do Endrick, frente pro gol, se eu não me engano, que ele chuta... Sim. Não é aquela finalização que a gente espera do Endrick. Claro. Um exímio finalizador. Do próprio Gabriel Menino da também, idade. Né? Então, assim, eu acho que teve a ver também
com preocupar primeiro em não perder para depois tentar pensar como poderia ganhar ao longo do jogo. E teve também, para mim, erro tarde pouquíssimo inspirada de jogadores de mais qualidade. A Arrascaeta está muito travado. Toda a bola do Palmeiras chegava na Arrascaeta, chegava no Bruno. Mas em algum momento você está sempre com a sensação que ele pode tirar um coelho da cartola. Sim. Uma finalização, essa bola não entrou, a bola do De La Cruz não entrou, o Pedro esteve em campo, a bola não chegou para que entrasse. Então, para mim também teve erro técnico individual de quem deveria fazer esse papel aí dos muitos gols que você fala. Dentro da sua provocação, você quer dizer que se o inglês for assistir esse jogo, ele que está acostumado a ver o que vê por lá, e falarem para ele, olha, são os 2 melhores lá da América do Sul. Sim, sim. Se bem que tivemos um Boca e River hoje muito bom, hein? Verdade. Espetacular. Mas que normalmente o Boca está... são as 2 melhores equipes mesmo. O Boca está em baixa e tal, mas assim... E mais investimento. Mas o jogo em si foi muito bom também de Boca e River e tal, mas em geral, assim, os 2 melhores lá da América do Sul fizeram esse jogo aí. Você quer dizer que eles não vão gostar, né? Perto do que eles estão acostumados a ver. Eu acho que não vão, não. Não, acho que não vão, mas a gente não tem dúvida que continuam sendo os 2 melhores e os 2 favoritos aos títulos da temporada. E vão oferecer bons jogos ainda esse ano. Vão, acho que uma característica, Bruno, se você me permite, não sei se os colegas concordam também, a gente viu, principalmente meio de semana na Champions, muito jogo franco, jogo aberto de mata-mata. Hoje, o Flamengo dorme tranquilo, apesar de não ser uma atuação, sabe, uma senhora atuação. Mas às vezes o mata-mata é o que deixa o jogo mais tenso. Não, depende do primeiro jogo. Segundo jogo de mata-mata, você vê muita coisa aberta. Então, eu acho que também tem uma característica. O Flamengo hoje pontuou e tem a mesma pontuação do primeiro colocado. Vai ficar ali talvez em segundo por saldo, entendeu? Então, tem isso. Empatou com o Palmeiras fora de casa. Pouca gente, talvez... Flamengo não é ruim. Claro que intervenceu, mas o Palmeiras perder ponto dentro do Allianz, principalmente, não é algo comum. Então, assim, acho que isso também ajuda. Mas o fato é que o Palmeiras fez 2 jogos seguidos em casa contra 2 adversários diretos e fez 1 ponto. A gente está falando da questão do... O Pedro chamou a atenção da questão da eficiência. E aí, só uma coisa, desculpa, Natália. O Veiga... Depois a gente fala do Veiga, vai. Não, o Veiga também chama atenção o quanto ele anda sumido, né? Ele tá cansado, hein? Comentávamos, inclusive, lá na redação, enquanto assistíamos o jogo, o quanto não se ouviu o nome dele durante a transmissão. Muito pouco participativo, muito apagado. Passa também por aquilo de postura defensiva, mas passa também do jogador que tem o tamanho que ele tem dentro do funcionamento do que é o Palmeiras, aparecer mais para o jogo. Agora, a gente fala, o Abel ele vem chamando a atenção o quanto o Palmeiras perde em vários jogos, em que tem mais volume de jogo, em que tem muita ação produtiva, em que está muito perto da área e não consegue ser efetivo. Sim, sim. O Palmeiras vem sofrendo com isso já no final da temporada passada. Mas hoje ele não criou para isso, Natália. Mas teve 11 finalizações, você acertar uma só? Isso passa também por você ter um poder melhor de finalização. Mas em que condição o Palmeiras finalizou? Acho que ele não teve condições reais ali de finalizar. E passa muito, a meu ver, pela boa atuação também. A gente espera um Flamengo melhor com bola. Mas sem bola, se eu olho para a linha defensiva, me agradou muito os dois zagueiros do Flamengo. Né? Muito. E aí passa também o Veiga. Fez uma partida absurda. Quando o time do Tite, que ele pode ter muitos problemas ao longo da temporada, mas ele vai ser sempre um time de ceder pouco espaço ao adversário. Por isso o Palmeiras, acho que o Bruno cita isso, não tem tanta tranquilidade para finalizar. Sempre um chute mascado, uma bola de longe. Esse tipo de chute, ó. Tá marcado. Tem 2 ali. Então o que acontece para mim isso explica um pouco, a gente conversava ali na redação durante o primeiro tempo, a sensação de que o Veiga está mais uma vez apagado. O Inter blocadinho, fechadinho, sem espaço, ele não aparece. O Veiga não cria espaço. Ele precisa ter o espaço para atacar e para utilizar bem esse espaço. Hoje, se o Flamengo bloca ali também, protege a sua área e defensiva bem, não tem o espaço para o Veiga trabalhar. Ele não é um jogador como o Arrascaeta, que no mínimo espaço ele vai arranjar um drible, vai rabiscar, vai te gerar alguma situação. Ele precisa do espaço, ou para atacar, ou para correr, ou para chegar com a bola, ou para receber de alguém para finalizar, finaliza muito bem. Então, quanto mais blocado tiver essa defesa adversária, quanto menos espaço o Veiga tiver, a gente vai ficar com essa sensação de que o Veiga está mal, que ele está sumido. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, eu já quero saber a sua opinião, o que você achou do jogo do Flamengo contra a equipe do Palmeiras. Quem se destacou aí na sua opinião, beleza? Comente aí, pessoal, deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Também se inscreva no nosso canal Mengão News Oficial, deixa o like, ativa o sininho de notificações e, se Deus permitir, amanhã eu voltarei aí, pessoal, com mais informações aí do nosso Mengão.